O mínimo que você precisa para ser um aprovado em concursos públicos. Estudar para concursos é a tarefa educacional mais difícil que você vai ter na sua vida. E é totalmente diferente com estudar para qualquer prova que você já tenha feito na sua vida. E durante a jornada de um concurseiro surgem muitas dúvidas sobre se a forma com a qual você está estudando é a correta e se você está fazendo algo que vai te levar no caminho da sua aprovação. Por isso que nesse vídeo eu vou te contar o mínimo que você precisa estar fazendo para estar no caminho certo rumo ao seu concurso dos sonhos. Por isso já se inscreve no canal, deixa um like e vamos pro vídeo. E a primeira coisa é que o estudo tem que ser a sua prioridade. Eu vejo muitos alunos que sempre me perguntam sobre é possível passar estudando X horas por dia? É possível conciliar isso e aquilo? É possível fazer 3 faculdades e estudar para concurso e mesmo assim passar? É possível estudar 2 horas por dia apenas e conseguir passar em concurso? E eu tenho a seguinte notícia para você que está assistindo. Nem todo mundo vai passar e nem toda a situação é possível de fazer uma pessoa ser aprovada. O que eu estou dizendo? A depender do grau de complexidade do concurso e do nível de exigência / nível de concorrência qualificada de um concurso público, você vai ter que exigir e se entregar, ou você terá um nível de exigência e um nível de cobrança que, a depender da sua situação, pode ser que não seja possível que você consiga entregar aquilo que é necessário. Como, por exemplo, se você está estudando para um concurso de auditor, no qual são muitas matérias dentro do edital, matérias com vários itens a serem estudados com uma profundidade cobrada pelas bancas muito exigível, esse tipo de cargo ele vai te cobrar um nível de dedicação, um nível de aprofundamento e um nível de capacidade de percentual de acertos muito maiores do que, por exemplo, um concurso de uma prefeitura pequena, por exemplo, com um salário condizente. Então, a depender do salário e do nível de dificuldade, do nível de responsabilidade do cargo, obviamente, você terá que dedicar-se mais, você terá que fazer mais. O problema é que hoje em dia, com a precariedade dos trabalhos e com a situação econômica do país, até os concursos tidos como os menores e menos concorrentes estão tendo uma concorrência muito qualificada. Por quê? Porque não tem espaço para todo mundo. E quanto mais as pessoas e os talentos veem no concurso público uma oportunidade, mais pessoas se atraem para isso, mais pessoas capacitadas se atraem para o mundo dos concursos públicos e isso torna a missão de passar cada vez mais difícil. Consequentemente, o seu nível de exigência e o seu nível de estudo tem que acompanhar o nível da concorrência. Dito isso, para passar em concurso, o concurso precisa ser a sua prioridade. E tornar o concurso público a sua prioridade é tratá-lo como uma prioridade. Prioridade é tratar com responsabilidade, é ter metas, é ter horário, é cumprir aquele cronograma que você faz de forma a não pestanejar. Como assim? Você não vai estudar o dia que der, você vai estudar todo dia, porque é necessário. Você vai estudar mais de 4, 5 horas por dia, por quê? Porque é necessário. Seu trabalho provavelmente é uma responsabilidade, por quê? Porque você faz todo dia. Você não faz no dia que dá na telha, você faz todo dia porque você precisa. Dito isso, o trabalho é uma prioridade. Você tem que dar o mesmo nível de dedicação e o mesmo nível de entrega que você dá no seu trabalho para o seu estudo. Porque senão você não vai conseguir atingir os níveis que você precisa atingir. Eu nem vou falar que os seus concorrentes vão estar se dedicando para qual. E se você não conseguir acompanhar esse ritmo, obviamente você não vai chegar nos níveis do seu concorrente. Mas nem é sobre isso. A questão é que entre sair para curtir uma festa, entre estar com as pessoas que você ama, entre curtir momentos de lazer com a sua família ou com pessoas que estão ao seu redor e que você gosta, você vai precisar, em detrimento dessas experiências, dessas atividades, escolher o concurso público, escolher ficar em casa e estudar, escolher ficar entrufado num quarto ou no ambiente de estudos e, ao invés de estar se divertindo, curtindo, você vai estar estudando. Por quê? Porque o concurso precisa desse nível de dedicação para que você consiga alcançar os níveis que são necessários. Todos os concurseiros têm isso. Todos os concurseiros que chegaram onde você quer chegar tiveram um nível de entrega, um nível de dedicação e, principalmente, um nível de abdicação. Um nível de um preço que precisou ser pago para que eles conseguissem chegar no objetivo final, que é conquistar a aprovação. E quanto maior é o seu desafio, maior também vai ser o seu nível de entrega. Então, não entre para o mundo dos concursos pensando que um desempenho médio vai conseguir te aprovar. Pensando que um nível de dedicação baixo vai conseguir te aprovar. Não. Para você mudar o jogo e passar a ser um concorrente que realmente disputa vagas,
o concurso público precisará ser uma prioridade para você. Quando você torna uma prioridade, uma atividade como prioridade, você simplesmente cumpre porque precisa cumprir. Você não fica colocando empecilhos, você não fica colocando dificuldades, não. Você traça planos para cumprir o que precisa ser cumprido. Então você abdica de coisas, você muda a sua rotina, você se reenquadra, você deixa de dormir, por exemplo, para conseguir executar o que precisa ser feito. Ah, Daniel, mas e entre saúde e estudos? Entre ter 8 horas de sono e estudos? Eu preciso do exercício físico, eu preciso ter uma vida saudável, eu preciso dormir 8 horas por dia porque eu preciso do meu sono saudável. A saúde é uma prioridade, sim, é necessário que você tenha atenção, porém, eu não vou ser o hipócrita de chegar aqui e falar assim, não, você tem que primeiro dar prioridade à sua saúde em detrimento do concurso público, porque eu não fiz isso. Eu abdiquei de fazer uma cirurgia no joelho para poder ter dinheiro para fazer as provas. Eu dormia muito menos do que 5 horas por noite para conseguir fazer tudo que eu tinha que fazer no meu dia. Então durante muito tempo, eu coloquei passar no concurso como prioridade, até mesmo sobre a minha saúde. Então eu não vou ser o hipócrita aqui de falar que você precisa fazer isso quando eu mesmo não fiz. Então, existem momentos na vida que às vezes você tem que colocar o seu objetivo na frente até da sua saúde. Ah, é legal? Não, mas a vida não é justa. Eu fiz isso. Então, eu não vou ser o hipócrita aqui de falar que você tem que seguir todos os pré-requisitos. Não, porque não. Porque às vezes você enxerga que, num curto prazo, vale mais você se dedicar de corpo e alma, colocando várias questões em detrimento, visualizando que no futuro, e um futuro não tão distante, né? Porque você também tem coisas que não são sustentáveis durante longos períodos, e um baixo sono e uma vida não saudável é uma delas. Porém, você vê que dentro de um período factível, você consegue abdicar de algumas coisas em prol de um objetivo que vai te dar futuramente condições de fazer outras coisas muito melhores, né? Então, de cuidar da saúde muito melhor, de ter condições de ter uma vida e uma qualidade de vida muito melhor. Então, o concurso precisa ser sua prioridade, se você quiser passar em concurso. Segundo ponto, você precisa ter um cronograma / ciclo de estudos. Por quê? Porque se você não se organiza, se você não tem um plano, você está muito atrás de todos os seus concorrentes que já têm um plano organizado. Quando você se planeja, o seu planejamento libera espaço mental para aprendizagem e libera tempo para você conseguir focar 100% no estudo. Se você for perder horas de estudo para começar a planejar e pensar naquilo que você fará e por onde você estudará e qual assunto você estudará, por qual método, você está perdido e você vai perder muito tempo. Dito isso, você precisa se organizar. Tire um dia da semana, geralmente aos finais do domingo, né, que a galera gosta de organizar a semana, tendo pequenas metas de estudos para que esse conjunto de pequenas metas, conforme o tempo for passando no longo prazo, vão gerar consequências grandiosas no seu nível de aprendizagem e, consequentemente, buscando a sua aprovação. Você precisa se organizar e ter um cronograma, um passo a passo daquilo que você precisa seguir para que você consiga utilizar o seu pouco tempo ou o seu tempo, seja ele grande ou curto, da melhor maneira possível. Mas, obviamente, quem tem pouco tempo precisa utilizá-lo de uma maneira mais eficiente ainda. Então, se você tem pouco tempo, é aí que você tem que se planejar ainda mais. É aí que você tem que pensar e conseguir prever até aqueles imprevistos que poderiam acontecer para que você consiga ter um estudo de qualidade nesse pouco tempo que você tem dedicado ao estudo. E dentre todas as formas que você pode utilizar, uma delas é não estudar uma disciplina durante vários dias ou durante longos períodos de tempo. O ideal é que você intercale o seu dia de estudos entre várias disciplinas e que você intercale também tipos de ciências. Por exemplo, mais vale você intercalar entre disciplinas que você gosta e não gosta, entre disciplinas de matérias exatas e humanas, porque assim, conforme você vai mudando a dinâmica, conforme você vai mudando as áreas temáticas dos estudos, isso vai te dando resets de atenção, pois um fato novo, um assunto novo, vai te dar mais curiosidade, vai resetar a sua atenção, vai fazer com que você preste mais atenção e você não consegue, isso comprovadamente, comprovado cientificamente, não consegue ter um super foco em determinada situação durante longos períodos de tempo. Então vale também que você quebre o seu estudo em pequenas sessões. Eu indico 50 minutos por sessão, mas o tempo vai depender mesmo do seu desempenho. Tem pessoas que não conseguem ler por mais de 30 minutos. Então faça pequenas sessões de 30 minutos, né? Talvez 2 sessões por disciplina, mas aí vai depender do seu cotidiano e da sua avaliação. O importante mesmo é testar, mas mais do que importante é intercalar as disciplinas dentro do seu estudo e quebrar o seu dia de estudos em sessões.
porque assim você consegue aproveitar o de melhor que a sua mente e as suas faculdades mentais podem te oferecer. Um outro ponto que pode te ajudar muito é que você priorize metas e um ciclo que favoreça mais rendimentos por eficiência do que por tempo de estudos. Um dia me perguntaram: Daniel, quantas horas líquidas você estudava? Quantas horas líquidas você estudou? Quantas questões você respondeu? E eu nunca sei dizer. Por quê? Porque, pra mim, o número de horas, o número de questões não importava, mas sim o meu percentual de acertos. A única métrica que é realmente importante é percentual de acertos, porque isso demonstra que você está aprendendo e, mais importante do que aprender, você está conseguindo acertar questões que vão ser cobradas na sua prova. Então, essa é a métrica mais importante. De nada adianta você estudar durante 5, 10 horas líquidas por dia, mas no final do dia você só estiver acertando 10% das questões que você vai, porque 10% é um percentual que não vai te garantir condições de ser aprovado. Então, ao invés de se preocupar com métricas numéricas, se preocupe em eficiência, em qualidade. Se preocupe em responder 15 questões bem respondidas e bem trabalhadas, bem pesquisadas, bem estudadas, no qual você conseguiu intercalar, ver quais são os pontos de lacunas, quais são os pontos de deficiência que você ainda não conseguiu memorizar e retornar e reaprender, conseguir tapar esses buracos, essas lacunas mentais na sua memória, para que isso sim favoreça o seu resultado final. De nada adianta você ter muito volume de estudo, mas pouco rendimento. Não passe em concurso quem sabe mais, não passe em concurso mais inteligente, mais esperto. Passe em concurso quem acerta mais questões no dia da prova. Não esqueça disso. Outro ponto muito interessante dentro do seu ciclo é que você comece com poucas disciplinas e vá inserindo disciplinas conforme você for evoluindo. Eu indico sempre um ciclo de estudos com 2 dias, né? No qual você repete o primeiro dia no terceiro, e assim sucessivamente. Dito isso, é bom você começar com um ciclo total de 8 disciplinas. Assim você estuda 4 disciplinas num dia e 4 no outro. Isso faz com que, com 4 horas por dia, você comece a fazer uma preparação de alto nível no mundo dos concursos públicos. Mas, obviamente, não vai ser o suficiente, porque a maior parte dos editais de grande porte tem mais do que 8 disciplinas no edital. Logo, conforme você for terminando a leitura dos PDFs e entrando na revisão via questões, principalmente naquelas disciplinas que são menores, um conteúdo programático menor, você vai ver que você vai começar a atingir grandes percentuais de acertos de maneira mais rápida. Dito isso, quando você estiver acertando 85%, 90%, você vai ver que a sua sessão, que antes você demorava 50 minutos para conseguir revisar, agora você vai estar fazendo em 20, 10, 15 minutos. Por quê? Porque você vai errar menos. E errando menos, você vai ter menos retrabalho de ir lá e avaliar as lacunas para jogar no seu caderno de erros. Dito isso, conforme você for demorando menos tempo para conseguir memorizar, esse tempo que você está economizando, você vai investir em outra disciplina. Então você vai colocar novas disciplinas conforme o tempo de lacuna você for economizando nas outras que você já terminou e está revisando com mais facilidade. É por isso que você vê pessoas que estão estudando 6 horas por dia, mas conseguem estudar editais de 20, 22 matérias. É porque eles não dedicam o mesmo tempo de estudos para cada disciplina. Isso é obviamente. A partir do momento que uma disciplina tem mais peso, ela tem que ter a sua maior atenção. Isso é uma questão de lógica matemática. Agora, essas pessoas já estão no nível um pouco acima de estudos. Elas já sabem como estudar, já estão com uma mentalidade preparada, elas já têm uma noção de conteúdo, já têm uma noção de estudos, já se autoconhecem muito bem. Então, não se cobre a chegar nesse nível no início dos estudos. É por isso que você mais vale começar com poucas disciplinas e inserindo outras de maneira mais gradual. Assim você vai melhorando tanto quanto estudante como aluno, mas também vai se conhecendo e você vai conhecendo quais partes do dia você pode incluir novas, qual é o momento do dia que você está mais disposto, qual é o momento do dia que você tem que inserir disciplinas que você gosta mais porque você está mais cansado ou vice-versa. Mas a questão é que todos esses conhecimentos vêm com experiência. E essa experiência vem com tempo dedicado ao estudo. Então não se cobre tanto no início. Comece devagar, vá inserindo disciplinas aos poucos, conforme você for também conseguindo mais tempo dedicado ao estudo. São 2 questões. Quando você começa, você nem coloca o estudo como tanta prioridade e também não sabe estudar direito. Isso faz com que você use mal o seu tempo. Mas conforme você vai entrando mais no mundo dos concursos, vai dedicando e vai tornando ele uma prioridade maior na sua vida, você vai acabar querendo inserir mais horas do seu dia dedicadas ao estudo, porque você quer acabar com isso rápido. Logo, você vai tendo mais noção do seu estudo e vai cada vez mais aumentando a sua carga horária. E assim você vai conseguindo inserir outras disciplinas também. Mas o mais importante, seja coerente consigo mesmo. Não
invente no início de querer estudar 10 horas por dia, porque você só vai se frustrar e não vai conseguir cumprir a sua tarefa. Seja coerente, monte metas realmente atingíveis que você consiga cumprir no seu cronograma, principalmente se você for uma pessoa perfeccionista, que quer cumprir tudo bonitinho, né? Aquela pessoa que não para de ler um livro quando vê que o livro tá ruim, que quer, não, porque eu comecei, eu tenho que terminar. Não é assim. Você precisa saber que se o seu planejamento está mal programado, você precisa reprogramar. E todo ciclo precisa ter massa de manobra. Por quê? Porque podem acontecer várias coisas, e não é porque você foi mal hoje, que você será amanhã. Amanhã é um novo dia, você tem uma nova oportunidade de recomeçar, fazer tudo de novo e melhor do que foi ontem. Então, sempre busque essa melhor versão, tenha espaço no seu ciclo para adaptações, porque serão necessárias. Porque a vida do estudante, principalmente um estudante que trabalha, é muito louca, tem várias eventuais situações imprevistas que acontecem, e nem sempre você vai conseguir prever no seu planejamento. Você não pode ter medo de errar. Não tenha medo de falhar. O estudo para concurso, ele é baseado em muitos erros na fase certa. Você pode errar, desde que você erre no momento correto. De nada adianta você chegar e errar apenas no dia da prova. É por isso que tem muita gente que, quando eu falo revisar via questões, ela tem bastante medo, porque ela não consegue imaginar estar diante de resultados negativos, principalmente no ponto que você já está investindo tanto tempo dedicado ao estudo, que se ver diante de um resultado negativo quer dizer que você jogou todo aquele tempo e toda a dedicação no lixo, quando na verdade não é bem assim. Se você está errando muito no momento do estudo, você está errando no momento correto. O erro, ele te diz aonde você não está bem, onde você precisa melhorar. Um tema que o seu cérebro ainda não conseguiu te memorizar. Logo, no momento certo, o erro é um aliado seu e não um inimigo. Então, você não pode deixar de errar por medo da reprovação, porque na verdade errar no momento certo te deixa mais perto da aprovação e não o contrário. Mas você precisa ser consciente, coerente. Quando você se vê diante de um erro, de uma falha, de um fracasso, você precisa conseguir avaliar e analisar os pontos que estão te levando a errar. Muita gente acha, por uma questão de ego ou uma questão de não querer mudar por estar já confortável naquela situação, mesmo diante de um erro, cismam em continuar fazendo as mesmas coisas. E não adianta. Você só tem resultados diferentes se você faz coisas diferentes. Se você continuar cometendo os mesmos erros, não espere um resultado diferente do que a reprovação. Mas para isso você precisa deixar o ego, deixar a autoaprovação e conseguir se autoanalisar e avaliar os pontos que são positivos dentro da sua jornada e aqueles pontos também que estão te atrapalhando. Essa autoanálise, esse autodidatismo é crucial para um concurseiro conseguir ser aprovado. Porque só assim você consegue avaliar os pontos conforme você for na jornada e mesmo diante de alguns resultados negativos que impactam muito, como reprovações muito doloridas, reprovações por poucos pontos, mas é esses detalhes, quando você chega nesse ponto, que você consegue avaliar, às vezes um insight, uma mudança pequena na sua programação e no seu estudo consegue te dar resultados grandíssimos, tá? Então, às vezes, um ajuste, mesmo que ele pareça simples, pode ser exponencial no seu resultado final. Então, muita atenção e não tenha medo do erro. Procure gostar de errar, mas desde que você esteja errando no momento certo, no momento que você pode. Você só não pode errar no dia da prova. Entenda que a responsabilidade pela sua aprovação é sua e de mais ninguém. Hoje em dia, não só no mundo dos concursos, mas em toda a nossa sociedade, a gente tem passado por umas situações onde as pessoas não querem assumir as responsabilidades por tudo aquilo que acontece na vida delas, né? Então é muito mais fácil você jogar a culpa pelos seus fracassos em outras pessoas, em outras questões, em ambientes externos, do que em você mesmo. Mas esse problema, essa maneira de pensar, gera uma corrente de vitimismo que, para o concurseiro, é muito prejudicial. Porque, como eu disse para vocês, é crucial para o concurseiro, quando se vê diante de um fracasso, em um momento ruim, conseguir absorver daquele fracasso quais foram os pontos que levaram ele a chegar naquele ponto e corrigi-los no meio da jornada e assim conseguir ajustar a própria jornada buscando melhores resultados. Mas se você não olha sobre si como o principal responsável, você não consegue avaliar os erros da maneira correta. Se você joga a culpa da sua reprovação no outro, em um outro ambiente, num outro elemento, você nunca vai parar para fazer uma autorreflexão. E não seja bobo. Por mais, as pessoas são movidas por interesses, tá? Então, ninguém tá nem aí para sua jornada realmente dita.
Nem as pessoas que estão buscando te vender determinadas situações para te ajudar na sua jornada. As pessoas que estão buscando te vender estão buscando ganhar dinheiro. E não tem nada por isso. Desde que ela te entregue um bom trabalho, um trabalho no qual você ache positivo, mas ela não está realmente preocupada com você, mas sim com o ganho financeiro que ela vai obter te prestando um bom trabalho. Então, são interesses que, desde que o interesse de uma pessoa esteja alinhada com o seu interesse, vocês podem fazer uma parceria. Mas a grande questão é que o mundo não tá nem aí pra você. E as pessoas não estão nem aí pra sua aprovação. A única pessoa que está realmente 100% interessada em passar tem que ser você. Tudo tem que partir de você. A motivação tem que partir de você, a decisão tem que partir de você e as atitudes que precisam ser feitas têm que partir de você. Ah, mas eu tenho um problema. Desculpas e elementos, problemas, sempre vão existir para qualquer tipo de pessoa. Não pense que tem um ser perfeito, um concurseiro hipotético, que vive a vida com muitos recursos, muito tempo, que se dedica muito. Essa pessoa não existe, tá? Esse ser perfeito que está disputando com você e que você usa para justificar os seus fracassos, não existe. Agora, quando você começa a assumir as responsabilidades pelos erros e começa a procurar e propor a sua automudança, aí sim você está começando a se visualizar e começando a encarar a sua jornada com uma seriedade e com um poder de mudança grande. Porque quando você joga a responsabilidade para você, você também tem os potenciais para modificar a sua jornada. Porque se você é o único culpado, você também é a única pessoa que pode transformar isso. E olhar para a sua jornada dessa forma te dá um autocontrole sobre a jornada. E isso pode proporcionar uma confiança que é primordial, principalmente pro dia da prova. Uma pessoa confiante, isso é provado, consegue aumentar as suas capacidades. Então, um jogador mediano, confiante, se torna um bom jogador. Um competidor confiante, ele está propenso a executar melhor suas atividades do que um competidor não confiante. Logo, saber que o controle está nas suas mãos, essa maneira de pensar, vai te trazer resultados muito positivos no seu ambiente de estudos. E por último, mas não menos importante, estudar com uma metodologia que se adeque à sua realidade. Hoje na internet nós temos vários tipos de formas de como se estudar. Se você abre o seu Instagram, tem várias pessoas que estão querendo te mostrar como estudar. Se você abre as mídias sociais, sempre vai ter alguém querendo te orientar a forma certa de estudar, o momento certo de fazer, aquilo como se fazer. Então, metodologias estão aos montes. Agora, não vai existir uma metodologia pronta para você, tá? Que se adeque 100% à sua realidade. E por mais que algo tenha dado certo para outra pessoa, não quer dizer que vai dar certo para você. Então, qual é o seu dever de casa como estudante? É encontrar, dentre as várias metodologias, aquelas que fazem sentido para você. Então, você precisa testar muito, visualizar muito, ver o que as pessoas estão falando e tentar avaliar se aquilo que a pessoa está falando vai agregar, vai te ajudar, ou se aquilo simplesmente não é pra você. Porque pode acontecer de não ser pra você e tá tudo bem. Desde que você encontre uma forma correta de estudar, que traga resultados e que se adeque à sua realidade. Obviamente, a gente tem que se sair sempre daqueles egoísmos e achismos incorretos. A gente tem que estar aberto a mudanças para conseguir construir algo diferente. Então, às vezes, quando você ouve, não faça resumos. Mas eu só aprendo escrevendo. Se você não está aberto a uma nova possibilidade, você realmente não vai absorver o de melhor que aquela pessoa está buscando te oferecer. Agora, se você está aberto, tenta e vê que não deu certo, aí tudo bem. Você testou, você tentou, você deu a oportunidade, mas não saiu da forma que você esperava. Agora, se você se fecha, né, a novas experiências, a um processo novo, você nunca vai colher resultados novos, né? Você sempre vai estar agarrado aos velhos paradigmas e assim também aos velhos resultados. Se der certo para você, tudo bem. Se não der, você tem que estar aberto a tentar algo novo para ter resultados novos. Mas cada aluno, ele constrói uma jornada própria. Ele constrói uma metodologia própria. Por isso que você tem que tentar avaliar e extrair de todo o conteúdo aquilo que é bom, aquilo que funciona, e renegar aquilo que não funciona, aquilo que te atrapalha. Mas, seja a sua rotina qual for, o mais importante, o mais legal é que você tem tantas experiências de tantos aprovados que aprenderam e passaram de modos tão diferentes que isso quer dizer que a sua jornada, seja ela qual for, pode ser a jornada de um aprovado também. Então, nada de que você esteja passando vai ser determinante para a sua reprovação. Toda e qualquer jornada é possível de ser moldado um aprovado a partir dela. O meu método, ele foi criado pensando numa pessoa que tinha pouco tempo disponível para estudar e que precisava utilizar esse tempo da melhor maneira possível.
dando prioridade a estudos ativos e façam com que você busque os conhecimentos que você leu de forma automática, sem muletas. Por isso que eu digo, primeiro você tem que ter um momento de apresentação aos conteúdos estudados, que é o momento que você vai ler os PDFs. Aí muita gente me pergunta, Daniel, mas eu vou fazer questões só depois de ler todos os PDFs? Eu vou acabar esquecendo. Sim, você vai, mas você já esqueceria de qualquer forma. A questão é que o momento inicial de leitura dos PDFs não é para você memorizar, é para você entender e ser apresentado aos conteúdos. Você vai memorizar os conteúdos no segundo passo, que é na hora de revisar via questões. Nesse momento, você vai sim responder muitas questões e a partir da resolução delas, você vai forçar o seu cérebro a puxar aquela informação. Mas eu vou ter esquecido, então no início eu vou errar mais questões. Sim. E aí você vai ter que fazer um processo de revisão, né, como o próprio nome já diz, para que você aprenda esses conteúdos que você esqueceu, e assim você vai adicionando dentro de um ciclo e de um processo todo, você vai adicionando, vai revisando, vai adicionando, vai revisando. Uma hora você consegue acumular uma quantidade suficiente de conteúdo que faz com que você seja aprovado, né? Nós temos vários vídeos aqui no canal explicando, né, a metodologia de passo a passo, mas a ideia central é que você use o pouco tempo disponível da melhor maneira possível para proporcionar ao seu cérebro um estudo ativo, de forma que, sem muletas, você consiga aprender a acertar questões, que é a habilidade mais importante que um concurseiro precisa. Você não precisa ser mais inteligente, mais rápido, o melhor aluno, aquele que acerta, aquele que sabe mais sobre determinado assunto, aquele que é mais específico. Não. Você só precisa acertar mais questões que o seu concorrente no dia da prova. É isso que vai te diferenciar, é isso que vai fazer você ser aprovado, né? E se você quer realmente ser aprovado, eu te convido a assistir esses outros 2 vídeos aqui, que eu tenho certeza que vão contribuir para o seu processo de estudos ser melhor e te levar ao seu cargo dos sonhos de forma mais rápida e mais eficiente. Então já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário sobre o que você achou e até o próximo vídeo.